Fala galera, salve, Mano Cal aqui. Bom, vou fazer mais um panorama de mercado aqui pro final de semana. E vamos falar do SPX, né? Como sempre. Falar também sobre o Bitcoin e sobre a Ethereum, né? Eu postei uma análise recentemente aí no Twitter, falando um pouquinho da minha visão sobre Ethereum e, consequentemente, para o resto das altcoins, né? O Bitcoin acaba puxando o mercado cripto e na sequência, consequentemente, o Ethereum puxa as altcoins, né? Bom, no SPX, no vídeo anterior, né, da semana retrasada, eu tinha traçado algumas probabilidades, na verdade eram duas probabilidades, né? Uma que eu acreditava mais, bom, vamos começar pela que eu acreditava menos, né? Seria um toque na média móvel de 20 períodos e continuidade da baixa, né? E a outra era que eu acreditava mais, que era o meu cenário base de um teste aqui na máxima de... Bom, em um teste aqui na máxima de dezembro, né? Esse era o meu cenário principal, né? Juntamente com um teste aqui nessa LTB, que ainda não foi testada, vindo desde o topo histórico, né? E tem uma outra que passa por aqui também, que ela já foi testada algumas vezes, mas eu acho que dessa vez ela tá meio óbvia, né? E eu acho que pode tentar romper aqui pra cima e testar essa outra aqui de cima, né? E dar a impressão de que rompeu essa aqui que tá mais óbvia e aí falhar, né? E o cenário que eu falava era sobre uma armadilha de segunda perna, ou uma second leg trap, né? Do termo em inglês. E essa second leg trap, essa armadilha de segunda perna, ela é nada mais nada menos do que um falso pivô de alta, né? Onde o preço ele faz uma primeira puxada de alta, como a gente vê aqui, e define um topo, né? E faz um recuo até 50% dessa perna de alta, ou 2/3, e ele tenta fazer a retomada, e ele tenta fazer um topo, um fundo, né? Um fundo mais alto, e ele tenta romper para fazer um topo, para fazer topos fundos e topos ascendentes, sendo que ele vinha de topos e fundos descendentes, né? E agora ele tenta reverter. Só que essa reversão é o que acaba pegando muita gente, porque todo mundo vê nos livros os padrões de reversão e acha que eles funcionam na maioria das vezes, né? Só que não, cara. Se você tem uma tendência, veja bem, se você tem uma tendência, qual a maior probabilidade? A maior probabilidade é da tendência continuar, né? Por isso que ela é uma tendência, né? A força está a favor da continuidade do movimento. E quando você tem uma reversão de tendência, obviamente isso é uma probabilidade menor, porque o normal é que a tendência continue, né? Então, quando a gente vai ver aqui essa questão do pivô de alta, ela é um setup de reversão de tendência. Eu acho que se romper acima aqui da máxima de dezembro, a gente pode ver preços mais altos. Mas é aqui que está a chave de onde a tendência talvez possa reverter. Por isso que eu acho que aqui vai ser uma zona de decisão muito importante, onde o mercado pode fazer aí uma bull trap, né? Uma armadilha para os bulls, onde parece que vai reverter e o que acontece, né, é o contrário, a tendência continua. E o fato de a gente ter nessa semana uma barra de baixa, interrompendo, né, as duas sequências de barras de alta, já é um indicativo de que os bulls, os compradores, eles já não estão tão fortes assim, né? Ao contrário de caso, por exemplo, dessa semana fechasse na alta, seria a terceira semana de alta consecutiva. Era um indício de que os bulls estão bastante fortes. Mas como essa perna de alta ela já não foi tão forte assim, que a gente fala, né, de gaps entre barras,
muita gente chama de FGV, essa perna de alta não deixou gap, indicando força. Não teve muitas sequências de barras de alta consecutiva, teve 2 aqui e logo veio uma barra de baixa, depois teve mais uma barra de alta, uma barra de baixa, 2 barras de alta e aí veio 1, 2, 3, 4 barras de baixa, né? Isso tudo é indicativo de que essa perna não tinha muita força, assim. Os bulls, eles não tinham tanta urgência para comprar. Então indica que esse topo aqui é um topo forte e que se o mercado chegar nessa região de novo, é favorável para vendas, né? É o que eu acredito que possa acontecer nas próximas semanas, né? O que eu venho acreditando que pode acontecer nas últimas semanas e continua sendo o meu cenário base aí pro SPX, no semanal, né? Agora a gente vai ver o diário como tá. Bom, o diário, galera, tem bastante detalhes aqui pra gente poder observar, né? Retomando o que eu falava na semana passada, eu achava que isso aqui poderia ser, essa perna de baixa, poderia ser o início de uma pernada maior de baixa, já que ele vinha de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de baixa. Isso é um contexto muito baixista. Porém, o mercado ele começou a lateralizar aqui, né, dentro desse range, abaixo da média móvel. E quando a gente vê uma sequência de barras, de 6 barras consecutivas, por exemplo, a gente espera que, primeiro, que as primeiras tentativas de alta, elas vão falhar, né, como falhou aqui, e que o mercado não vai demorar muito para retomar essa tendência de baixa, porque o impulso, a força de baixa estava muito forte. Só que o mercado começou a lateralizar, né? E aí você passa mais de 10 barras ou 15 barras ou 20 barras dentro de uma lateralidade, a probabilidade de rompimento para ambos os lados começa a se tornar igual. Então, se aqui a gente tinha uma probabilidade, né, depois dessa perna, de 60% de continuidade da baixa, quando você vê o mercado lateralizando dessa forma, as probabilidades já começam a ficar igual, já começa a ficar em torno de 50% ali, né, para cada lado. E daí que o mercado acabou rompendo para cima. Como eu falei, né, o mercado, os players, os bulls compraram em metade, né? Metade dessa perna de alta e apostando num teste do topo da máxima de dezembro. Porque se eles comprassem 50% e colocassem o stop aqui embaixo, esse risco-retorno, esse seria o risco, né? E aqui seria a partir daqui seria o retorno, seria igual, o retorno seria 1 para 1, né? Mas se eles julgassem que a probabilidade de testar o topo era de pelo menos 60% ou mais de 50%, eles teriam uma equação do trader a favor deles, né? Eu já falei sobre essa equação do trader em vídeos anteriores. Também tem vídeo no canal que eu falo sobre destrechando ela direitinho para você entender a questão da probabilidade do risco-retorno. E também falando sobre essa questão de correções em 50% da última perna, né? 50% de correção. E também 2/3, né? Que talvez daria mais aqui para baixo. E seria equivalente a 2 para 1 em relação ao risco, né? Você correu o risco de 1 para ganhar 2, entendeu? Então, voltando aqui, depois dessa lateralização, os preços romperam para cima. E eles desenvolveram um canal de alta com características de lateralidade. Tudo isso eu falei lá no Discord durante a semana e como os players, expliquei como os players deveriam se comportar, né? E falei como os players eles deveriam, né? Como era mais provável deles se comportarem dentro desse cenário de um canal de alta com características de baixa. Primeiro eu falei durante a semana que era provável que eles vendessem esse micro topo duplo, né, abaixo dessa barra de sinal aqui, e que procurassem um alvo aqui equivalente a 1 para 1 em relação ao risco, pelo menos, e os principais alvos seriam a média móvel e o gap que tinha
aberto aqui, né? A máxima do dia 10, se eu não me engano. E beleza, e que os players eles procurariam realizar lucros mais curtos. E que os comportamentos dos players deveriam ser diferentes. Eles deveriam realizar lucros mais de alvos mais curtos, né? Como scalp. Porque em comportamentos laterais o mercado ele costuma fazer isso. Ele costuma cair muito, né? Fazer uma grande baixa e depois fazer uma grande alta. E costuma decepcionar os dois lados. Lá no meu Twitter eu fiz uma thread explicando sobre como esse comportamento é retroativo, né? Como os players consideram que eles devem realizar lucro de forma mais curta, eles tendem a realizar lucro, né? Por exemplo, quem estava vendido aqui iria realizar lucro de forma mais curta e iria adicionar compras ao mercado, né? Se ele está vendido, ele tem que recomprar. E isso iria aumentar relativamente a pressão de compra. E quem estava pensando em compra iria comprar abaixo nessa lateralidade para realizar lucro alto. E isso é um comportamento retroativo, né? Ninguém quer estender muito as suas posições focando em alvos mais baixos, porque essa, por enquanto, é a menor probabilidade, entendeu? Então, por exemplo, quem comprou aqui, acima dessa barra, procurou realizar lucro mais acima de um alvo mais curto, que a probabilidade maior é de que devolvesse essa alta, e entendeu? E quem vendeu aqui procurou realizar alvos mais curtos, que a probabilidade era que devolvesse essa baixa e, e esse comportamento vai se retroalimentando, né? Até que uma força maior mude esse comportamento. Eu acho que esse comportamento pode mudar caso o mercado ele venha testar essa máxima de dezembro. E aí faço uma bull trap, né? Uma bull trap, como eu já expliquei. Mas até lá eu acho que pode ter talvez mais uma tentativa de perna de baixa. Tá. Eu também falei lá no Discord sobre a possibilidade, né, depois dessa queda, das probabilidades que os bulls enxergavam. Que seria formar uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Com esse fundo desse dia aqui, que eu não lembro qual que era. E com o fundo de agora, né? E foi o que eles conseguiram aí. Mesmo esse fundo sendo mais alto, eles conseguiram formar essa bandeira, né? A entrada foi melhor num tempo gráfico. A entrada foi melhor num tempo gráfico menor. O risco retorno foi melhor, né? Mas segue aí em um canal de alta. É o teste, eu acho, que provavelmente da máxima de dezembro. E um dos indícios de que a venda aqui pode ser boa é que os bulls, apesar de estarem em um canal de alta, eles não estão com tanta força assim, né? Você não vê muita. Por exemplo, você não vê muita sequência de barras de alta, né? Você vê fortes barras de baixa, fortes baixas acontecendo. E mesmo os vendedores mais fortes, que venderam aqui, por exemplo, e venderam aqui, eles podem realizar lucros parciais e pretendem escalar suas posições mais acima, né? Apostando justamente nessa falha de rompimento aqui. E aí sim a gente pode ter talvez um grande movimento de baixa, até para renovar a mínima do ano, né? Mas ainda está longe de acontecer. É melhor a gente ir analisando barra a barra. Bom, antes de analisar o Bitcoin e a Ethereum, né, eu queria convidar vocês a conhecer o nosso site, né, www.marketmakers.com.br. E aqui a gente tem a nossa comunidade no Discord, onde a gente troca ideia todos os dias da semana sobre trades, sobre o mercado. Tem também a apostila gratuita, que eu vou mostrar para vocês, que tem os melhores setups que eu uso para operar. Inclusive eu postei um trade lá no Discord essa semana, um dos setups que eu ensino aqui nessa apostila. E em breve a gente vai testar um conteúdo premium aí pra galera que quer se aprimorar, né? Que quer se aprofundar no conteúdo
de gráfico, de trade, de price action. Não vai ser nada muito caro não, tá? É mais voltado pra galera comum mesmo, talvez ali um preço em volta de 100, 150 reais. Não muito além disso por mês, né? Mas vai ser uma coisa voltada para o aprendizado contínuo, né? Porque a gente acha que um trader ele não se forma em um curso de 3 meses ou um mês. Eu acho que eu já estou estudando Price Action desde 2018. E cada dia eu aprendo mais, né? Mais coisas. Então, a ideia é focar num aprendizado contínuo, né? De estar junto ali com você e tirar todas as suas dúvidas. Mas também num preço não tão caro igual outras pessoas cobram por aí. Um curso que você vai gastar aqui, por exemplo, de 1.000 a 1.500 reais no ano, você paga 3.000 num curso de 2 meses, né? Então acho que não é vantagem. Mas enfim, isso é mais pra frente, tá? Vou mostrar aqui como você acessar, né, a nossa apostila. Bom, aqui eu dividi ela em 3 partes. São os melhores setups que eu... Não é que eu inventei os setups, tá? É que os setups que eu aprendi e o que eu mais uso, eu tentei explicar ele da maneira mais didática possível. Então, ela está disponível gratuitamente, dividida em 3 partes. E aqui tem uma abordagem, né, sobre o Price Action, explica o que é o Price Action em si. Aqui tem um link para você entrar no nosso Discord novamente, né, um Discord gratuito, todo mundo lá tá lá para aprender. E aqui os setups, né, que eu não vou passar um por um, porque vai tomar muito tempo, né. Mas você pode baixar ela, né, inteira em PDF na primeira página. E você pode acessar as outras páginas aqui para dar continuidade aí à sua leitura, aos seus estudos. Bom, então voltando aqui ao Bitcoin, um conceito que eu acho importantíssimo de se analisar, usando, por exemplo, a média móvel, é você observar a quantas barras o mercado já está abaixo da média móvel. Ou a quantas barras essa tendência já está durando, né? A tendência de baixa, basicamente, né, propriamente dito, ela começou aqui e durou até aqui, né? O que mais é relevante, e que eu já falei anteriormente, é quantas barras ficaram abaixo da média móvel, começando por aqui até essa barra que tocou aqui na semana passada. Então o mercado ele ficou 37 barras, se eu não me engano, abaixo da média móvel. Isso é um comportamento bastante incomum. Indica que os preços, essa tendência, ela já está um pouco climática e envelhecida. 20 barras abaixo da média móvel indica que a tendência está forte. Mas quando 20 barras já indica que está forte e que a primeira vez que tocar na média, você deve procurar por compras. E só que 37 barras abaixo da média móvel já indica que o comportamento é um pouco climático e que essa tendência ela precisa de uma correção maior. E baseado nisso, lá no meu Twitter, eu até postei no canal, aqui no YouTube mesmo, esses dias, sobre a alta premeditada do Bitcoin, né? Que na verdade eu coloquei premeditada entre aspas, porque já era uma coisa que eu estava observando e falando já faz tempo, de que poderia acontecer, então para mim foi meio que premeditado. Mas para muita gente foi surpreendente, né? Enfim. E no vídeo passado eu tracei a probabilidade do mercado ele vir tentar romper a mínima de 2022 e aí sim iniciar essa alta, né? Romper essa cunha descendente e aí buscar o início dela aqui. Lá no meu último vídeo tem eu falando sobre isso. Só que essa primeira parte eu errei, né? Acabou não fazendo a tentativa de romper a mínima e acelerou direto, né? Rompeu essa wedge e aí sim tá indicando um teste aqui do início da wedge em 25 mil. Eu acho
que o mercado ele precisa fazer uma correção muito maior também na questão do tempo, né? Você tem dois tipos você tem dois quesitos em correções, no preço e no tempo. Eu acho que desde do início, quando eu falava que o mercado estava sobrevendido, eu achava que deveria acontecer esses dois quesitos. Uma correção tanto no preço quanto no tempo. Então acho que o mercado vai lateralizar aqui durante muito tempo. E o meu primeiro alvo é aqui nos 25 mil dólares. E eu não descarto que talvez faça uma correção maior, né? Pelo jeito que já vai desenvolver nessa correção aqui. Mas eu não quero que seja um movimento muito climático na alta também, porque indica que os compradores eles estão ansiosos aí na compra e isso nunca é muito bom, né? Os bons movimentos, eles começam sem que ninguém perceba que ele começou. Eles começam com pequenas barras de alta e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Como, por exemplo, eu vou mostrar no diário o movimento que aconteceu antes dessa alta toda. Bom, como eu estava falando, os grandes movimentos eles começam com pequenas barras. Quem fala isso acho que é o Oliver Velez, se não me engano. E o que eu falei no Discord nas últimas semanas, antes dessa alta toda, sobre como os movimentos eles começaram com pequenas barras de alta e foram aumentando de tamanho essas barras ao longo do tempo. E eu falei que poderia ter a possibilidade de acontecer um short squeeze, justamente porque o mercado estava sobrevendido e conforme o preço foi subindo, mais gente foi apostando na venda, né? E essa questão das barras aumentando de tamanho, veja que como começou o movimento, com barras com amplitudes muito baixa. E ao longo do tempo, essa amplitude foi aumentando. Então indica que a volatilidade ela tinha baixado tanto, né? O preço já não se mexia tanto. E ao longo do tempo, esse movimento foi se tornando explosivo. Junto com pessoas, né? Que estavam bearish aí no mercado, né? Postando na baixa e foram estopando. E eu falei o tempo todo para não apostar contra esse movimento, porque era um movimento muito forte de alta. Eu até achava que depois desse clímax, né, desse movimento climático, o mercado ele fosse lateralizar mais um pouco, até a média móvel de 20 encostar, e aí sim retomar a alta, mas o movimento ele tá tão forte que os bulls eles não esperaram uma correção tão relevante assim para entrar, né? O que eu sempre falei e falo aqui nos vídeos sobre ciclos de mercado. Então aqui o mercado, depois dessa alta, ele estava num ciclo de microcanal. E eu falei lá no Discord que após esse ciclo de microcanal, o mercado começa a entrar num ciclo de canal estreito, que é quando começam a aparecer as primeiras correções. E como que os players operam esse ciclo de canal estreito? Eles posicionam ordens abaixo de barras para capturar correções. Você vê como o mercado ele foi abaixo de barra, e muita gente pode ter encarado como um sinal de baixa, como um topo duplo, com esse topo aqui, por exemplo. Mas que o contexto não favorecia uma venda aqui justamente pela essa força de movimento de alta. O que favorecia é que os players provavelmente considerariam comprar abaixo de barras. Só que eu não gosto quando o preço ele se afasta muito da média móvel de 20 períodos. Eu gosto de comprar com ele mais perto da média, né? Que numa tendência de alta, os preços perto da média é onde eles estão mais baratos. E também, vamos ver o que vai acontecer, né? Minha perspectiva agora, eu não vou enrolar muito, é que teste aqui os 25 mil dólares e a partir daí a gente pode ver o que vai acontecer, né? Também tem a mínima de 2021 para ser testada, que é um magneto importante. E a partir daí a gente pode traçar novas probabilidades, né? Vamos pro Ethereum agora, que está com um price action muito interessante. A gente consegue traçar alvos
no médio prazo para ele buscar, e aí é uma perspectiva que a gente pode levar aí para as altcoins, né? Bom, vindo aqui na Ethereum, traçando um cenário desde lá de julho do ano passado, o mercado ele rompeu um canal de alta. Traça meio torto aqui, mas tá bom. Ele rompeu um canal de alta, e o esperado quando ele rompe um canal é que ele busque o início do canal, né? O início do canal foi aqui nesse F1. Foi quando ele deu início ao canal de baixo, depois de um spike, né? Quando ele rompe esse canal, o início do canal torna-se um magneto. Aqui não atingiu certamente o início do canal, mas já tá valendo, né? Já é considerável. Nada é muito exato no mercado. E quando ele testou o início do canal, ele forma um padrão de spike and channel, em que ele busca o início do canal, e ele forma uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Entre o início do canal e o reteste do canal. E essa bandeira de alta em forma de fundo duplo, ela tem como alvo principal o topo do canal, que é aqui em cima nos $2.000. Então coloquei aqui que o topo do canal é um magneto fortíssimo. E a gente tem, além disso, a gente tem uma perspectiva de um movimento projetado que traça para a gente um alvo justamente nesse início do canal, que eu coloquei aqui como alvo do movimento. E sendo esses dois alvos em comum, isso torna um magneto mais provável de ser atingido. E para a gente traçar, né, esse alvo, esse movimento projetado, a gente pega a altura do canal até onde foi rompido, tá? Essas duas linhas elas são paralelas. E nada é exato também, tá? Você pode traçar as linhas pelas sombras, ou pode traçar pelas áreas mais testadas. Eu prefiro traçar pelas áreas mais testadas, né? Onde houve mais testes. Houve um teste aqui, aqui rompeu. E o paralelo também, a linha paralela também, que é a linha de canal, teve vários testes ali que coincidiram. Então, para mim, tá um canal ok. E para você traçar o projetado desse movimento, você traça a altura do canal até onde foi o rompimento e projeta para cima. E coincide aqui com esse magneto do início do canal. Então acho que os preços podem buscar esse magneto, né, esse alvo. E muita gente, sei lá, acha difícil e tal, por causa do contexto macro que tá cagado, não sei o quê. Mas, porra, velho, a gente não. Tudo bem que o macro influencia nos movimentos de longo prazo, mas no curto prazo, o mercado oh, cacete. O mercado ele foca em movimentos mais técnicos no gráficos. Justamente porque, por exemplo, se o contexto macro tá cagado, mas tem muita gente pessimista aqui, por exemplo, depois dessa derretida aqui, que foi da FTX e tal, muita gente pessimista, vendendo que o macro fudeu, que cagou, que vai fuder com a porra toda. Porra, mas vende no momento errado, velho, entendeu? Continua o macro a mesma coisa, cagado? Continua, mas o movimento é técnico, entendeu? Esse movimento aqui é short squeeze, velho. Então a gente não pode se apregar só a um viés de baixa, de que o macro tá ruim e vai foder com tudo. Não, porra, a gente opera o gráfico. Só que quando a gente tiver a perspectiva de uma reversão, aí sim o macro entra em ação e você vê, porra, já não tá tão favorável assim para uma tendência de alta entrar em vigor, né? Mas para movimentos de alta, o mercado não é porque o macro tá cagado que o mercado vai cair a vida toda. A gente tem que operar o gráfico. A gente porra, parece Echo, caralho. Aí falando sobre um trade, né, que eu executei lá até mandei lá no Discord como exemplo, né, de setup que eu uso na apostila, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, o setup que eu falei lá no Discord, que eu entrei na compra,
Põe app, né? Ape, sei lá. Acho que é alguma coisa de NFT, não sei direito o que essa cripto faz. Mas o que importa é o price action que ela estava desenvolvendo. Então ela rompeu aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixo, e ela fez um pullback na resistência rompida. Só que esse pullback, ele fez um fundo duplo na média móvel. O primeiro fundo foi esse, e o segundo fundo foi o que realmente tocou na média móvel, deixando uma boa barra de sinal. E esse setup é de um fundo duplo, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Algumas pessoas ou talvez o próprio Al Brooks mesmo, mas as pessoas que estudam Al Brooks considerariam esse setup como um toque duplo na média móvel, né? Esse primeiro fundo teria que tocar na média móvel para ser um fundo duplo na média móvel. Só que para mim eu acho que o efeito é o mesmo, tá? Para mim de qualquer jeito seria uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, mesmo se não tivesse a média móvel. Mas como tem a média móvel, né? É um reforço a mais aí pra gente ter que os preços, eles, em uma tendência, eles costumam respeitar a média móvel e costumam formar bons setups ali. Então, esse setup eu ensino lá na apostila que eu mostrei para vocês, né, gratuitamente, é só vocês ir lá, ler, ver como que funciona e praticarem no gráfico, né, ver gráficos passados. Também tenho esse modelo para venda, né, o M2S, que seria esse modelo, só que ao contrário, né, uma tendência de baixo. E eu já reduzi o meu stop para baixo da minha barra de entrada, que foi essa aqui. Aumentei um pouquinho também a posição, mas reduzi o meu risco, né? E aí eu vou ver se busca um alvo projetado para cima, a partir da altura dessa lateralidade aqui. Que dá ali mais ou menos em 5,90, né? Então é isso. Se você quiser acompanhar também esse trade aí, ver o racional, lá no Discord tem. E por favor, né, deixa o like aí no vídeo, se você está gostando do nosso conteúdo, se você acompanha, se você tiver interesse de acompanhar, justamente para motivar a gente a fazer mais conteúdo também, comente aí, justamente porque o YouTube, se você comentar e você curtir, você vai ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, né, e é muito bom, né, você ter o reconhecimento de que o seu trabalho tá se valorizando perante as pessoas que estão assistindo. Então é isso, valeu, até a próxima aí. Conte conosco lá no Discord, todos os dias da semana. A não ser sábado e domingo, né? Ou sexta-feira também. Mas de segunda a sexta, de tarde, a gente está sempre lá. Valeu!